Olá, abençoado de Deus, que este culto que nós iniciamos agora seja para você uma bênção, possa trazer para você respostas, possa trazer para você o poder de Deus. E hoje, neste culto ao nosso Deus, nós vamos tratar de um assunto que é pertinente a todos nós, que é o assunto da prosperidade. Prosperidade financeira, material, profissional, que é um assunto muito tratado na Bíblia. Por toda a Bíblia nós vemos a intervenção de Deus na vida material das pessoas, dando provisão, dando o pão, dando a condição financeira de trabalho, prosperando todos aqueles que confiam no Senhor. E as promessas de Deus na Bíblia com relação à prosperidade são inúmeras, são muitas promessas relativas a isso. E também a Bíblia mostra que nós podemos pedir ao nosso Deus e Pai o suprimento às nossas necessidades. A própria oração do Pai Nosso, ela tem uma parte dela que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, o pão nosso quer dizer o alimento, mas não significa só isso, porque se você levar ao pé da letra, você vai comer só pão todo dia, aí você morre, de desnutrição, porque só pão não sustenta. Então o pão ali quer dizer necessidades materiais. Então que Deus, o próprio Senhor Jesus, ensina na oração do Pai Nosso a pedirmos aquilo que nos é necessário materialmente para esta vida. Se você quiser também, antes da gente ir para a palavra e o louvor também a Deus, se você quiser colocar aí perto do seu notebook, do computador, celular, enfim, se você quiser colocar um currículo, se você quiser colocar uma carteira de trabalho, se você quiser colocar aí um documento, qualquer coisa que representa a sua necessidade material, financeira ou profissional, pode colocar aí, tá bom? E nós vamos fazer uma oração ao Pai e em seguida vamos louvar a Deus e depois nós vamos ver o que Deus fala conosco na sua palavra, tá bom? Oremos a Deus então, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento onde podemos buscar tua presença na tua palavra, onde podemos buscar na tua palavra a direção para as nossas vidas. Meu Deus amado, o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor, diz a tua palavra, é o dono da prata, o dono do ouro. E aquele que diz também que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu te apresento, meu Pai, essa pessoa que ora comigo neste momento, essa pessoa que está necessitada de um trabalho, de um emprego, essa pessoa que está necessitada de dinheiro mesmo, para poder honrar os seus compromissos, alimentar os seus filhos. Te peço, Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo, apresentando o seu currículo, a sua carteira de trabalho. Te peço, meu Deus, que essa pessoa que tem uma causa na justiça, seja então feita justiça para ela, essa pessoa que tem, meu Pai, um direito a receber na justiça do trabalho, ou, meu Pai, um dinheiro do governo que está emperrado, pois, meu Deus, eu te peço, abra essa porta, destrava o que está travado, tira o papel de baixo e coloca por cima, meu Deus, para que essa pessoa seja abençoada rapidamente e na certeza então, meu Deus, da tua bênção, da tua resposta, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, antes da gente ouvir a palavra de Deus, então, nós vamos aí agora ouvir um belo louvor e nós voltamos já já. Grandes são as suas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus.
Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração e me leva pros teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração e me leva pros teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Muito bem, depois de um louvor abençoado como esse, né? Agora nós vamos ver o que Deus fala conosco na sua santa palavra. Bom, palavra de Deus, lá na terceira carta de João, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir, quiser acompanhar, terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. A terceira carta de João tem um capítulo só, então é uma folha só, né? Uma página só, na verdade. Então você pode abrir a sua Bíblia aí na terceira carta de João e nós vamos ler a palavra de Deus no versículo de número 2. Isso aqui é uma promessa e ao mesmo tempo uma revelação da vontade de Deus. Ouça bem o que diz a palavra. Versículo 2, terceira carta de João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vou repetir para você. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso aqui é uma fonte de revelação, isso aqui é uma fonte de sabedoria, isso aqui mostra a vontade de Deus com relação a gente, para a nossa vida material, física, porque ele fala que ele faz votos por nossa saúde e também, assim como é próspera a nossa alma. Daqui a pouco eu falo sobre isso, a parte da alma. Mas inicialmente quero chamar a sua atenção para a expressão, acima de tudo, faço votos. Aqui é o próprio Espírito Santo, através de João, dizendo que ele deseja. Quando ele fala, faço votos, quer dizer, desejo. A minha vontade é que você seja próspero. Acima de tudo, que você seja próspero. Filho, quem serve a Cristo precisa entender isso.
É a vontade de Deus que nós não vivamos em necessidade, em miséria, em fracasso financeiro. A vontade de Deus não é pobreza para nós. A vontade de Deus não é viver amarrados, faltando as coisas. Não, esse versículo diz que a vontade de Deus é que nós prosperemos. E a palavra prosperidade aqui é no sentido financeiro, material, profissional. Veja que às vezes as pessoas falam, não, Deus não quer saber dessas coisas de dinheiro, Deus não se importa com essas coisas. Não, Ele se importa, está escrito aqui. Deus não quer que nós vivamos amando o dinheiro. Deus não quer que nós não tenhamos amor no dinheiro. A Bíblia mesmo fala que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. A Bíblia é muito clara, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, o dinheiro em si depende do uso que você faz, né? O dinheiro pode ser uma maldição para muita gente que não sabe usá-lo, mas pode ser uma grande bênção para aqueles que servem a Deus e na direção de Deus o buscam o dinheiro e usam e sabem usar o dinheiro. Então, aqui ele diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Acima de tudo, desejo que você prospere. E eu pergunto para você agora, meu amigo e minha amiga, como está a tua vida financeiramente falando? Materialmente falando? Tomara que seja boa, né? Tomara que você esteja aí com tudo pago, sem dívidas, né? Dormindo tranquilo, podendo estar dando pelo menos o necessário para a sua família, pelo menos, daí para mais, né? Que você possa estar realmente tranquilo financeiramente. Mas pode ser o caso que não. De repente você está aí desempregado, está aí passando necessidade financeira, dependendo do favor dos outros, dependendo da ajuda da mãe, do pai, financeiramente falando, dependendo da ajuda de amigos, dependendo da ajuda do sogro, da sogra, né? Até comida eles têm que dar para você. Isso aí, meu amigo, é muito humilhante. Graças a Deus, se você tem alguém que te ajuda, mas esse não é a perfeita vontade de Deus. Na Bíblia, lá em Deuteronômio, é dito que a vontade de Deus é que a gente tenha para dar e para emprestar, não que a gente tome emprestado ou receba. O próprio Senhor Jesus, ele diz, lá no livro de Atos está escrito, que é melhor dar do que receber, né? Então a vontade de Deus é que você seja próspero o suficiente para poder até mesmo dar ou emprestar. Agora, de repente você está aí numa situação amarrada, apertado, desempregado, devendo, preocupado, com a cabeça quente, porque não sabe o que fazer nessa situação, né? E você está aí desesperado está até brigando com a esposa, está aí com depressão, está aí nervoso, irritado, sei lá. Mas para um pouco, respira fundo e ouça o que o Senhor está dizendo para você. Ele diz, amado, acima de tudo, eu quero que você tenha prosperidade. Então, primeiro passo, a prosperidade é a vontade de Deus. Aí, seguindo o versículo, ele diz assim, versículo 2, terceira carta de João, versículo 2 diz assim, repetindo, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Então, Deus deseja saúde, não doença, mas o tema saúde, cura divina, não é o assunto de hoje, o assunto aqui é voltado para a parte material. Depois ele diz, assim como é próspera a tua alma. Eu quero explicar para você o seguinte aqui, na Bíblia, o Senhor Deus, ele mostra uma diferença entre espírito, alma e corpo. São três coisas diferentes. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa, corpo é outra coisa. Muitas pessoas pensam que espírito e alma são a mesma coisa, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia faz uma diferença. Se fosse a mesma coisa, por que a Bíblia ia fazer diferença? Então a Bíblia, lá na carta aos Tessalonicenses, ela diz que existe uma diferença entre espírito, alma e corpo. Espírito é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu lá dentro, aquilo que depois da nossa morte vai para Deus. Tá bom? O corpo é o corpo humano, a carne, a casa onde o nosso espírito habita. E a alma, o que é? A alma, nesse sentido aqui, não é o espírito, a alma é a parte da memória, a parte intelectual, a parte da cabeça, a parte da mente, a parte onde tem os sentimentos, né? A parte onde tem afeições, enfim, é a parte mental.
lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O que isso significa? Significa o seguinte, que para você poder prosperar, para você poder ver a mão de Deus agir na tua vida financeira, material, profissional, para você poder ver Deus agir abrindo uma porta de trabalho, então dando a condição de você poder prosperar no seu negócio próprio, antes que Deus possa fazer você ganhar aquela causa na justiça e receber, porque tem gente que já ganhou a causa, mas não recebeu ainda. O pessoal coloca um monte de empecilho aí, demora ou não sai. Então veja, para que Deus possa fazer esse milagre na sua vida, é necessário você ter fé. Fé naquilo que Deus fala. Fé que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Fé naquilo que Ele diz, que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Salmo 112. Fé naquilo que Ele diz em Filipenses 4,19, onde Ele diz que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. E Ele está falando isso no sentido financeiro, material, profissional. Tem que ter fé. Eu sei que você está dizendo aí, mas eu tenho fé, pastor, eu tenho fé, eu oro, mas não acontece nada. Então, espera aí um pouquinho. A fé verdadeira, para que a gente tenha essa fé verdadeira, a nossa mente tem que estar próspera também, porque a fé que eu tenho é de acordo com a mente que eu tenho. Quer dizer, se eu penso corretamente, a minha fé vai ser uma fé correta. Mas se eu penso de modo errado, a minha fé vai ser afetada e vai ser uma fé errada. Veja, se eu penso, se a minha cabeça pensa, né, sem conhecer a palavra de Deus, se a minha mente pensa que Deus ele deseja a minha miséria, que Deus quer me provar tirando tudo que eu tenho, se eu penso que Deus ele quer que eu passe por necessidade, e isso é um pensamento errado, né, é um pensamento religioso, mas não é um pensamento bíblico. A Bíblia mostra que Deus não quer isso. Deus não tira nada de ninguém. A Bíblia mostra isso. A Bíblia fala que todos os dons de Deus são irrevogáveis, quer dizer, ele não tira aquilo que Ele dá. Então, mas se eu penso errado assim, a minha fé vai ser que Deus não quer que eu prospere. A minha fé vai ser uma fé mais ou menos, uma fé, eu vou dizer, medíocre, aquela fé que não alcança. Fé é certeza. Ora, se eu não tenho certeza que Deus quer que eu prospere, como é que eu vou prosperar? Porque a minha fé não vai funcionar. Agora, se eu, pela palavra de Deus, penso corretamente, não, Deus quer que eu prospere, Deus quer que eu progrida, Deus quer me abençoar, Deus quer me dar fartura, Deus quer, como diz lá na Bíblia, em Deuteronômio 28, que eu tenha até para emprestar e não tome emprestado, Deus quer me colocar por cabeça e não por cauda, Deus quer me colocar por cima e não por baixo, então vai ser assim. Veja, o pensamento acertou. Então, se eu começo a pensar assim, ou seja, se eu começo a ter a mente próspera, a mente que vai para frente, mente que progride, entendeu? Não é mente que retrocede, mente que pensa errado. Se eu tenho o pensamento correto, se a minha alma, a parte mental, ela é próspera, a minha fé também vai ser uma fé forte e próspera. Aí, então, eu posso conseguir alcançar, receber aquilo que Deus me prometeu. Então, a minha mente tem que ser próspera. Como é que você está pensando hoje aí? Como é que está sendo o teu pensamento? Pensamento de fracasso, não vou conseguir, está tudo tão difícil, a concorrência é grande, porque está faltando dinheiro no mercado, porque ninguém me ajuda, porque não tenho crédito. Então, se você tem uma mente negativa assim, a tua mente não é próspera, a tua alma não é próspera, é uma mente retrógrada, é uma mente que pensa atrasado, é uma mente que pensa pequeno. Quantas pessoas querem a casa própria? Casa própria, olha, é o começo de uma nova vida para muita gente. A casa própria, humanamente falando, né, é o nosso porto seguro, é o lugar onde você tem para ir todo dia, né, e ninguém vai chegar lá para tomar de você, porque é tua. Né, humanamente, o nosso verdadeiro porto seguro é o Senhor Jesus sempre e em tudo. Mas de modo humano falando, a casa própria é um porto seguro para muita gente. Muita gente só começa a mudar de vida e a prosperar realmente, muita gente, não todos, mas muita gente, depois que consegue a sua casa própria, a vida dá uma estabilizada, dá uma melhorada. Mas quantas pessoas querem a casa própria e não tem? Mas por quê? Porque sempre o pensamento é esse, é tão difícil, não vai dar certo, eu não vou conseguir, porque não sei o que tem, porque não sei o que lá. Então a pessoa com esse pensamento aí, que fé que ela vai ter? Uma fé errada. Então ela vai até orar a Deus, mas a fé é tão ruim, tão pequena, tão fraca, que não consegue. E não adianta, é pela fé forte, aquela certeza absoluta que nós conseguimos vencer. É essa fé que faz a diferença. Então, amado, que você possa ter a sua mente próspera, a tua cabeça próspera, que você possa pensar do modo correto, como a Bíblia ensina. Lembra, na Bíblia, certa vez, o povo de Israel, antes de entrar em Canaã,
o povo recebeu a promessa de que a terra ia ser deles. Josué, ele disse assim, Josué e Caleb, né, os dois disseram assim para o povo, vamos subir, vamos conquistar porque a terra é nossa. E eles tinham a fé correta. Enquanto que os outros diziam assim, não, nós não vamos conseguir porque o inimigo é mais forte que nós. Sabe o que aconteceu? O povo que tinha a mente atrasada quer dizer retrógrada, a mente que não pensava para frente, pensava para trás, vamos dizer assim. Aquele povo não entrou na terra prometida. Eles rodaram no deserto e morreram no deserto, sem conseguir entrar em Canaã. Caleb e Josué foi o contrário. Por causa da mente próspera que eles tinham, da alma próspera, eles tiveram a fé forte. E essa fé fez com que depois de 40 anos eles entrassem em Canaã e tomassem posse da terra. Assim também é hoje. Com uma mente negativa, com uma mente choramingosa, murmurenta, tudo é difícil, nada tem jeito, né? A pessoa não chega a lugar nenhum porque a fé é muito fraca. Então, entenda isso. Quer conseguir algo melhor de Deus? Quer receber o melhor de Deus para a tua empresa, para a tua firma? Quer que Deus te dê iluminação para você prosperar? De repente você está aí, quer um negócio próprio, mas não sabe o que fazer, ou sabe mais ou menos, mas não tem a direção correta. Peça a Deus, Ele vai te iluminar. Ele vai te fazer brotar uma ideia na sua cabeça e no seu coração para você começar a agir e prosperar. Deus é fiel em cumprir a sua palavra, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que entender, tenha a mente próspera, pare de pensar pequeno, pare de pensar de modo fracassado, né? Às vezes a pessoa está na amarração financeira devido a isso. E uma outra coisa muito importante para você saber, antes da gente fazer oração daqui a pouquinho, você necessita ser perseverante. Porque você pode ouvir uma palavra como essa, que você está ouvindo agora através desse vídeo, ou deste áudio, e você pode falar assim, não, é isso mesmo, eu vou lutar, eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar, a minha alma vai ser próspera agora, não vou pensar mais pequeno, eu vou pensar grande, eu vou pensar que eu consigo, que eu posso, porque a Bíblia diz, tudo posso, tudo consigo naquele que me fortalece, eu vou vencer, tal. Muito bem, só que aí passou uma semana, a pessoa não viu resultado nenhum ainda, aí ela já esmorece, já desanima, já se entrega. Não pode acontecer isso daí, você não pode deixar o desânimo tomar conta de você, né? Ter uma fé forte, uma mente próspera é todos os dias, não é um dia só, uma semana ou uma oraçãozinha michuruca que você faz e tudo vai virar um paraíso, não é assim que funciona. A nossa luta é diária e a nossa mente tem que ser próspera, próspera e positiva, porque nós vivemos no meio de um mundo negativo, o mundo ao nosso redor é negativo, e muitas vezes você se deixa contaminar pelo fracasso dos outros, pelo fracasso das pessoas que não têm perseverança. Então, meu caro, resista à negatividade, resista às palavras em contrário à Bíblia, resista a esse espírito de tristeza, de derrota. Deus te chamou para ser mais que vencedor. E você ouviu bem a promessa. Ele disse, amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade, desejo a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, meu amigo e amiga, a hora que você for levar o currículo, levar uma carteira de trabalho, a hora que você for fazer uma entrevista, a hora que você for resolver algum negócio, vá dizendo para você mesmo, o meu Deus deseja a minha prosperidade, o meu Deus deseja a minha saúde e o meu Deus deseja a minha mente próspera. Então a minha mente será próspera, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou abrir minha boca para confessar a derrota, eu vou confiar no meu Deus e assim será em nome do Senhor Jesus, tá bom? Repito para você, a perseverança é a prova da nossa fé, persevera, não é porque não deu certo hoje uma coisa, não deu certo aquela entrevista, não te chamaram, levou o currículo, mas não te chamaram, olha, não desista, persevere e continue cantando vitória, ok? Nós vamos orar agora ao Pai, e nessa oração, se você quiser colocar aí perto do seu aparelho, do seu smartphone, notebook, celular, né, do seu computador, carteira de trabalho, currículo, se você quiser colocar aí um documento, escritura da casa que está enrolada, os papéis da sua empresa, dívidas, contas para pagar, dinheiro para receber, o nome dos seus devedores, coloca aí agora, nós vamos orar e tenha certeza, Deus vai te responder, ok? Oremos ao Pai sabendo que Ele nos responderá, porque nós oramos a Ele em nome do Senhor Jesus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento onde podemos clamar ao Deus da misericórdia, ao Deus de poder, ao Deus do infinito poder. Pai, é o Senhor. Clamamos a Ti, meu Pai, e o Senhor nos dá esse direito agora.
de podermos orar a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu Te apresento as necessidades que essas pessoas têm. Te apresento, meu Pai, essa pessoa que precisa de um trabalho, de um emprego, essa pessoa que todas as portas se fecharam para ela. Mas eu peço, abra uma porta para ela, não apenas uma, várias, para poder escolher até, para o Senhor provar para ela, Pai, que o Senhor é Deus de grandeza e que responde àqueles que confiam na Tua palavra. O Senhor é aquele que deseja a prosperidade, então prospera, Pai. Meu Pai, arranca essa pessoa do fundo do poço e coloca no alto da montanha, tira de baixo e coloca por cima, que essa pessoa que confia na Tua palavra seja cabeça e não cauda, meu Pai. Da nossa parte aqui agora, eu repreendo o espírito de miséria, o espírito de amarração financeira, o espírito do desânimo, a corrente da miséria, a corrente da pobreza. Eu quebro agora em nome do Senhor Jesus e eu digo: espírito que amarra essa vida, espírito imundo que foi enviado para atrapalhar os negócios dessa pessoa, para atrapalhar a empresa dessa pessoa, a inveja foi o motivo. Então eu quebro essa maldição agora em nome do Senhor Jesus e eu determino a prosperidade do Senhor sobre cada pessoa que ora comigo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, muito obrigado pela Tua resposta. Amém e graças a Deus. Amigo, amiga, você que orou comigo com fé, confia, Deus te respondeu. Você acabou de orar, então não vai começar a reclamar, tá? Se você tiver que falar alguma coisa, fale o que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus está na Bíblia. Então você vai dizer: eu não vou reclamar, eu não vou me entristecer, porque o meu Deus deseja a minha prosperidade, deseja a minha saúde e deseja a minha mente próspera. Vou pensar positivo, vou pensar para frente, vou pensar de modo progressivo, vou pensar de modo vitorioso, vou pensar grande, não vou pensar michuruca, não vou pensar pequeno. Porque a minha fé, se você diz assim para você mesmo, a minha fé é grande na palavra de Deus e tenha certeza que Deus vai te confirmar. Tá bom? Amigo e amiga, nós somos da Igreja do Ministério da Fé Bíblica. A nossa sede se localiza à Rua Vereador Estevão de Filipe, número 95, bem ao lado do supermercado Biasotto, aqui em Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. Querendo nos fazer uma visita, as portas estão abertas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.